Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto e hoje eu venho abordar aqui mais uma vez este livro aqui, ó, Limites. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle de sua vida. Pois é, este canal, o nome dele é Encontrar-se é Possível. Antes de eu começar a ler esse livro, aliás, ler não, eu vou aqui citar alguns textos, algumas partes, eu deixei grifado aqui algumas coisas para mim poder estar explanando, passando para vocês. Mas antes eu quero contar uma história aqui curtinha, resumida, que tem tudo a ver com esse livro. Bom, a história é o seguinte: eu tenho um irmão e durante a vida toda eu agi como super protetor dele. Ou seja, eu nunca deixei ele assumir a vida dele. Eu sempre vivia interferindo nas ações dele, seja elas boas ou ruins. Eu vivia me interferindo nos comportamentos dele. Tudo que ele fazia, eu criticava, eu chamava atenção, eu agia como ele fosse um bebezinho, que eu tivesse que ficar ali o tempo todo olhando, como ele se fosse um ovo que não pudesse cair, como ele se fosse um copo de cristal que não pudesse cair. Eu ficava com aquele zelo total, impedindo ele de fazer as coisas do jeito que ele queria fazer. E isso se estendeu para a fase adulta. E na fase adulta, da mesma forma. Então, ele cresceu uma pessoa dependente. Ele cresceu uma pessoa, vamos dizer, codependente. Pois ele, além de ele depois de adulto não fazer mais nada para ele si próprio, não querer fazer mais nada, ainda ele me cobrava porque eu não fazia. Ele achava ruim quando eu não fazia, ele ficava bravo quando eu não fazia. E isso foi anos, até eu abrir meus olhos e enxergar o que estava acontecendo, porque eu queria, depois de adulto, eu comecei a perceber que eu não estava suportando mais, eu só vivia com ódio, com raiva, eu ajudava ele, fazia as coisas para ele, mas ficava ressentido, com raiva, magoado, com rancor, maltratava ele. E eu ficava preocupado quando eu ia lá no quarto dele, que ele estava largado lá, e eu ficava indo lá, maltratava ele, depois eu voltava lá e dava as coisas para ele, dava comida, enfim, ele cresceu, até hoje ele não faz a própria comida. Ele mora sozinho e hoje ele está se virando sozinho. Hoje eu tirei minhas mãos, porque se eu não tirasse as minhas mãos, eu ia carregar ele nas costas para a eternidade, até o final da minha vida. Então, depois de eu tomar conhecimento, depois de bastante estudo, bastante busca, hoje ele está se virando. Ele está sofrendo? Tá. Também estou sofrendo de ver ele daquela forma. Porém, hoje eu não tenho raiva, não tenho rancor. Ajudo ele sim, às vezes, quando ele vem pedir ajuda para mim, eu ajudo sim. Às vezes eu digo sim em certas situações para ele, mas antes era demais, era demasiadamente sim, 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 e não quando era conveniente para mim. Então eu não deixava a pessoa viver e sempre jogava a culpa nele, que ele era o culpado da vida dele ser daquele jeito. Bom, eu não vou contar aqui mais, porque senão vai ficar muito longo, a história é longa. Agora vamos aqui para o livro. O nome desse livro é Limites. Quero ler aqui um pouquinho dessa parte traseira da capa, só para acrescentar mais um pouco. Assuma o controle de sua vida. O que fazer quando as pessoas se aproveitam de nós? Por que em algumas ocasiões temos dificuldades para dizer não? Como impor limites? Bom, para acrescentar a respeito do meu irmão, eu vivia cobrando ele e ele me cobrando, entende? Eu vivia cobrando ele para ele se melhorar, mas eu não deixava ele tomar as rédeas da vida dele. E da mesma forma eu não tomava as rédeas da minha, porque eu não vivia cuidando dele, ele não se cuidava e eu não cuidava de mim. Então era tudo em vão, era só para piorar mesmo a situação. Aí depois que eu tomei conhecimento de algumas coisas, isso demorou anos, viu? Demorou anos para mim acordar e conseguir agir dessa forma. Porque isso estava enraizado em mim. Não sei, lá no passado, de alguma forma, alguém passou isso para mim, ou talvez não sei, de repente é de mim mesmo isso. Mas já estava enraizado, o meu comportamento era daquela forma.
de ser bonzinho de um lado e extremamente rigoroso de outro. Então eu não estava ajudando a pessoa. Bom, eu não sei se vocês vão entender, mas o que eu quero dizer é assim, mais uma coisa para acrescentar, o meu irmão, ele vivia aproveitando de mim, então ele não me deixava em paz, ele vivia aproveitando de mim, mas por conta de abertura, de facilidades, eu deixei que ele fizesse aquilo, eu consentia. De outro lado, eu ficava nervoso, com rancor, magoado, ressentido. Bom, vamos para o livro. Esse livro aqui, ele conta aqui no início a história de Cherry. Aqui diz aqui assim, ó, o dia de uma vida sem limites. E aí o livro, no decorrer do livro, ela acorda de manhã, ela é responsável, ela é boazinha, ela faz tudo para todo mundo. Ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. E tem um marido. Além disso, ela é uma estilista de modas. Trabalha numa empresa. Ela é bem querida lá na empresa. Mas para resumir aqui no livro algumas coisinhas, então vamos ler. Cherry lamentou a noite anterior. Tinha planejado trabalhar na roupa e usaria seus dotes para que o dia da sua filha fosse especial. Mas a mãe apareceu inesperadamente. As boas mandeiras mandavam que ela se mostrasse uma verdadeira anfitriã. E lá se foi mais uma noite. Lembrou-se, sem nenhuma alegria, das tentativas de ganhar tempo. Procurando ser diplomática, disse artificialmente à mãe. Você nem imagina como gosto das suas visitas de surpresa, mãe. Mas eu estava pensando, se você importa se eu cuidar do vestido de Amy enquanto a gente conversa. Cherry encolheu-se intimamente, prevendo a resposta da mãe. Cherry, você sabe que eu seria a última pessoa a atrapalhar sua vida em família. Sua mãe, viúva havia 12 anos, elevara o status de viúva de mártir. Quero dizer, desde que seu pai morreu, minha vida ficou tão vazia. Ainda sinto falta de quando éramos uma família. Como poderia privá-la de seu tempo com a família? Aposto que saberei como, pensou Cherry. Agora entendo por que você quase não traz o Walt e as crianças para me verem. Não é nada divertido, não é mesmo? Afinal, sou apenas uma velha sozinha que dedicou a vida toda aos filhos. Quem ia querer gastar tempo comigo? Não, mãe. Pare com isso. Cherry rapidamente se entregou ao imuneto sentimental que dançava havia décadas junto com a mãe. Não foi nada disso que eu quis dizer. É ótimo que você venha aqui. Só Deus sabe o quanto gostaríamos de poder visitá-la com mais frequência, mas ultimamente andamos sem tempo. É por isso que estou feliz por você ter tomado a iniciativa de vir. Meu Deus, me perdoe por essa mentirinha. Ela orou silenciosamente. Para falar a verdade, eu posso arrumar a fantasia outra hora, disse Cherry. Perdoe-me por essa outra mentirinha também. Agora que tal um cafezinho? Se você insiste, tudo bem, mas odeio pensar que estou atrapalhando, disse a mãe com um suspiro. A visita se prolongou até a noite. Quando a mãe foi embora, Cherry achou que ia enlouquecer, mas tentou justificar-se. Pelo menos tentei tornar o dia solitário dela mais alegre. Então uma vozinha indesejada disse: se você ajudou tanto assim, por que ela ainda falava de solidão ao sair? Cherry foi para a cama tentando ignorar o pensamento. Bom, essa é a primeira parte, gente, que eu grifei aqui. Você vê que ela tá atarefada, né? A Cherry tá atarefada, cheia de tarefa para fazer dentro de casa, aquela correria louca, e ela não tem tempo nem de receber a mãe. Numa boa, fica tranquilo, porque ela tá, né? E a mãe, por outro lado, tá sozinha, tá carente e precisa de companhia, e foi lá para fofocar, para se lamentar, para dizer o quanto a vida tá ruim. Mas a Cherry, você percebe que ela fala as coisas aqui sem querer, né? Ela fala, mas imagina, mãe, imagina, só não sabe o quanto eu fico contente, mas na verdade ela não tá contente. Lá no fundo ela tá ressentida, magoada com a mãe. Ela tá fingindo, né? E no final, quando a mãe vai embora,
aqui ela achou que ia enlouquecer. Porque ela ficou ali sem dar atenção verdadeiramente para a mãe e sem terminar de fazer o vestido. Ela ficou um pé lá, outro pé aqui. Ela não fez nenhuma das coisas bem. Nem conseguiu receber a mãe de boa vontade, porque ela fez tudo de má vontade, e nem conseguiu terminar o vestido da filha. Então, uma pessoa sem limite, né? Vocês precisam ler esse livro. Esse livro é muito bom. Ele nos ensina a ficar mais tranquilo e mais calmo e não ficar igual um doido querendo consertar o mundo ou resolver o problema do mundo e deixar o da gente para trás, né? A gente não se resolve e fica querendo resolver os outros. Bom, vamos para a segunda parte. O restante da manhã de Cherry ocorreu muito bem. Talentosa, estilista de moda, tinha uma grande desenvoltura na área e era uma funcionária valiosa para a McLeisner. O único aborrecimento aconteceu antes do almoço. O telefone tocou. Cherry Phillips. Cherry, graças a Deus você está aí. Não sabia o que fazer se não estivesse almoçando. Não havia dúvida quanto àquela voz. É Lois Thompson, uma conhecida do primário. Lois, mulher extremamente nervosa, estava quase sempre em crise. Cherry sempre procurou ser solicita com ela. Alguém com quem pudesse contar. Mas Lois nunca se importou em perguntar como ela estava. E quando Cherry mencionava suas atribulações, mudava de assunto ou dizia que tinha algo para fazer. Cherry gostava sinceramente dela e preocupava-se com seus problemas. Mas Lois parecia mais uma cliente que uma amiga. Cherry ressentia-se porque a amiga não lhe correspondia à amizade. Como sempre, sentiu-se culpada por pensar na mágoa que tinha de Lois. Sendo cristã, sabia do valor que a Bíblia dava ao amor e à solidariedade. E lá vou eu, de novo, dizia a si mesma, pensando em mim antes de pensar nos outros. Por favor, Senhor, que eu me entregue a Lois espontaneamente, sem egoísmo. Qual é o problema, Lois? É algo horrível, simplesmente horrível. Anne foi mandada embora da escola hoje. Tom não recebeu sua promoção e meu carro me deixou na mão no meio da rua. Puxa, igualzinho a todos os dias de minha vida. Cherry pensou consigo mesma, sentindo uma velha mágoa. No entanto, simplesmente retrucou. Que terrível! Como você consegue passar por tudo isso? Lois, feliz com a pergunta, respondeu com mais tantos detalhes que Cherry passou a metade do horário do almoço consolando a amiga. Bem, um lanche rápido é melhor que nada, ponderou. Cherry ficou pensando em Lois enquanto esperava seu hambúrguer de frango sentada no carro no estacionamento da lanchonete. Se todo esse tempo que passo ouvindo, consolando e aconselhando tivesse feito alguma diferença em todos esses anos, talvez valesse a pena. Mas Lois comete hoje os mesmos erros que cometia há 20 anos. Por que faço isso comigo? A tarde passou em branco para Cherry. Quando estava saindo do escritório para a reunião... Bom, você viu que essa questão aqui da visita da amiga Lois é uma amiga que procura ela só para usá-la. E ela, por outro lado, ela não usa nem um pouquinho a amiga. Ela se doa para a amiga. Ao contrário da amiga que vai lá para sugar ela, ela se doa. Então, tanto essa Lois não tem limite, não tem consciência, ou se tem é muito maldosa, quanto essa Cherry que não tem limites, porque ela deixa de cuidar dela para se preocupar com os outros. Só que no fundo ela tem mágoas. No fundo, por trás dessa aparência dela de boa samaritana, existe uma mágoa. Ela tem vontade de ajudar as pessoas, ajuda, mas fica magoada. É no meu caso lá com meu irmão. Eu tinha vontade de ajudar, queria cuidar do mundo, mas o mundo não corria como eu pretendia, né, como eu esperava. Do outro lado eu ficava magoado, ficava com raiva. Aí não tem jeito, né? Então é o que acontecia. E você vê aqui que Cherry, ela gostava sinceramente, se preocupava com seus problemas, né, com problemas de Lois. Mas ela percebeu, mas a Lois nunca se importou com ela.
Até, inclusive, quando o Cherry ia falar sobre a vida dela, alguma coisa que preocupava, que ela ia lamentar, reclamar um pouquinho, a Lois mudava de assunto e não queria nem saber de ouvir. Quantas pessoas não tem por aí que passa por isso? Eu passei por isso, né? Eu era preocupado com os outros, ouvia, até hoje ainda fico ouvindo a pessoa. Mas na hora que eu tenho algo para falar, a pessoa já muda, dá seta para a direita e vaza. E deixa eu na mão. Não quer nem saber de ouvir o que eu tenho para falar. Então, a pessoa só está ali para me usar mesmo, me usando como um psicólogo. E se a gente for nesse intuito de ajudar as pessoas dessa forma, é melhor que nem ajude. Caiu minha ficha desse jeito. Ou se ajuda com boa vontade, ou não ajude. Porque se você não tem boa vontade para ajudar, se de fato você não tem tempo para ajudar, e se não for sincero essa ajuda, você vai ficar guardando mágoa, vai ficar ressentido. E você vai dar liberdade cada vez mais para essas pessoas. Então você precisa saber lidar com essas pessoas. Dar um pare, pôr limite. Porque as pessoas vão ter problemas a vida inteira. Sempre vai ter problema. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. E cada um que cuide do seu problema. É lógico que quando pesar demais que a outra não está aguentando, é lógico que uma ajudinha a gente sempre pode dar, deve dar. Mas a gente tem que ter limite. Porque se você não pôr limite, aquela pessoa não se corrige, menos você não vai corrigir ela. Agora, quando ela fica responsável pela carga dela, pela cruz dela, vamos dizer assim, ela começa a pensar mais o que vai fazer, o que vai falar. Bom, vamos aqui para a próxima parte. Você viu a história de Lois, que Lois era uma amiga que aproveitava dela, porém ela dava abertura para isso, dava espaço para isso, né? A tarde passou em branco para Cherry. Quando estava saindo do escritório para a reunião com a professora, seu chefe Jeffrey fez um sinal para que ela parasse. Ainda bem que a peguei a tempo. Jeff, homem bem-sucedido na McLaren, era quem fazia tudo acontecer. O problema é que usava as pessoas para fazer acontecer. Cherry já sabia o que ele ia dizer. Era como um disco que se repetia pela 100ª vez. Olha, estou na maior correria, disse, entregando a ela uma pilha de papéis. Aqui estão os dados para a recomendação definitiva da conta da Kimball. Só precisa de uma revisão e alguns consertos. É para amanhã, mas sei que você pode dar conta disso, disse com um sorriso insinuante. Cherry entrou em pânico. Essa história de revisar de Jeff era lendária. Sentindo o peso da pilha de papéis nas mãos, calculou umas 5 horas de trabalho no mínimo. Entreguei esse material para ele há 3 semanas, pensou furiosa. Como esse homem pode fugir desse jeito e obrigar a salvar a pele dele no prazo que ele quer? Rapidamente, Cherry se recompôs. Claro, Jeff, sem problemas. Fico feliz em poder te ajudar. Para que horas você precisa disso? Para as 9, estaria bom? E obrigado, Cherry. Você é sempre a primeira pessoa em que penso quando estou em uma enrascada. O que faria sem você? Disse e saiu sorrindo calmamente. Necessária, fiel, confiável, sempre que alguém me elogia assim é porque quer algo de mim. Parece a descrição de um obediente burro de carga. De repente sentiu-se culpado de novo. E lá vou eu com essa mágoa de novo. Senhor, ajude-me a florescer onde estou plantada. Mas secretamente ela desejou mudar para outro vaso. Pois é, gente, você viu aqui como é que é, né? Ela ajuda o cara e depois ela murmura ainda. Então, ela está ajudando sem vontade. Ela não consegue dizer não, ela não consegue pôr limite, porque a pessoa não consegue. A pessoa atravessa você, a pessoa passa por cima de você se você não coloca limite. Se você não consegue desenvolver o ato de dizer não, as pessoas passam por cima, as pessoas aproveitam, ok? E ela depois se sente culpada por se sentir magoada, né? Ficar ressentida, ela se sente culpada por isso. É lógico, quem não se sente culpado? A gente fica culpado porque às vezes você, nossa, o que eu tô fazendo? Eu pensava assim, nossa, o que eu tô fazendo, meu Deus, eu que fui. Quando você se sente culpada, é até um passo, né, para você melhorar. Até um caminho, até uma luz que tem para você mudar. Vamos aqui para a próxima parte. Esse vídeo vai estender um pouquinho mais, que eu quero contar outra parte aqui. A outra vai ser mais curtinha. Ó, tem uma parte aqui que ela fala do Todd. Todd é o filho dela. Ela tem aqui uma
reunião com a professora de Todd e ela chega lá, o Todd está dando trabalho na escola. Vou ler aqui um pedacinho. O problema é que Todd não respeita muito os limites, diz ela para a professora. O problema é que Todd não respeita muito os limites, diz a professora. Por exemplo, no horário das tarefas, quando as crianças trabalham em suas obrigações, ele sente muita dificuldade em acompanhar. Ele levanta da carteira, fica importunando os coleguinhas e não para de falar. Quando digo que está se comportando mal, fica furioso e continua inquieto. Cherry sentiu necessidade de defender seu filho. Quem sabe ele não tem algum problema de concentração ou hiperatividade. Bom, ela tentou jogar essa culpa aqui num problema que o menino tem. Mas para resumir essa parte aqui, no final a professora consegue falar que não, que ele consegue fazer as coisas sim, se ele quiser. Tem coisas que ele não faz porque ele não quer, mas quando é do interesse dele, ele faz. Enfim, acabou ficando a culpa por causa do comportamento de Cherry em casa. Ela não conseguiu colocar limite no filho, portanto o filho mais tarde ficou dessa forma, sem limites, porque ela não colocava limite no filho em casa. O filho fazia dela gatos e sapatos. Enfim, aí o filho acha que lá fora também age. Ele fica. E daí enraiza, né? Fica programado. Enraiza. O filho vai sair dessa forma. Bom, mas é longa a história aqui. Vocês precisam ler esse livro. Deixa eu só ver outra parte no final aqui, que é um pouco interessante também. Aliás, bastante interessante também. Que é a parte 2, que fala o que são limites. Ó, o que são limites? Essa aqui é a história de um senhor, uma senhora que vai no psicanalista reclamar do filho que está dando trabalho, que o filho tem problema, que o filho vive fumando maconha, não quer saber de trabalhar, que fica em casa só assistindo televisão, enquanto ele fica correndo para lá e para cá, levando o que comer para o filho, paparicando o filho, mas o filho não reage. Aí eles chegam lá no consultório, o psicanalista já retruca eles e dá uma notícia bem desconfortável para eles. Veja bem aqui, escuta essa. Depois de falarem por um tempo, repliquei. O médico falou, né? Acho que seu filho está certo. Ele não tem problema nenhum. Pela expressão, parecia que iam tirar uma foto. Ficaram olhando para mim fixamente, perplexos. Finalmente o pai se manifestou. Será que ouvi direito? Você acha que ele não tem nenhum problema? Isso mesmo. Ele não tem nenhum problema. Vocês têm. Ele pode fazer o que bem entende, sem nenhuma dificuldade. Vocês pagam, ficam ansiosos, preocupados, fazem planos e empregam sua energia para fazê-lo prosseguir. Ele não tem problemas, porque vocês eliminaram todos os problemas. Isso tudo deriva ser problema dele, mas do jeito que as coisas estão, é de vocês. Vocês gostariam que eu os auxilie a ajudá-lo a ter alguns problemas? Os dois se olharam como se eu tivesse louco, mas algumas luzes começaram a brilhar a mente deles. O que você quer dizer com ajudá-lo a ter alguns problemas? Perguntou a mãe. Bem, acho que a solução para esse problema seria estabelecer alguns limites para que as ações dele não causem problemas para vocês, mas sim para ele. O que você quer dizer com limites? Perguntou o pai. Veja da seguinte maneira, imagine que ele é seu vizinho e nunca regou a grama. Mas sempre que vocês ligam seu sistema de irrigação, a água jorra para o gramado dele. Sua grama está ficando queimada e começando a morrer. Mas Bill olha para o gramado verde da casa dele e pensa consigo: meu jardim está ótimo. Essa é a vida de seu filho. Ele não estuda, não faz planos, não trabalha, mas tem um bom lugar para viver, muito dinheiro e todos os direitos de um membro da família que está cumprindo com sua parte. Se vocês diferenciarem melhor os limites de seu senso de posse, se consertarem o sistema de irrigação para que a água regue o gramado de vocês e não o dele, ele terá de viver no meio da sujeira. E depois de algum tempo, ele provavelmente não vai gostar muito disso. Do jeito que as coisas estão agora,
ele é irresponsável e feliz. E vocês são responsáveis e infelizes. Muito bem. Vocês viram então aqui a história, né? A história de Bill, que é o filho desses dois cidadãos que vai lá reclamar. E isso aconteceu comigo. E depois, quando você vai parando aos poucos, porque você está desestabilizado, você não tem como, você vai agindo aos poucos, né? Porque aos poucos você vai começando a se desmembrar, vai desmamando essa pessoa, sem maltratar ela. O importante é você não pode maltratar, você não deve maltratá-la. O interessante é não maltratar ela, tá? Não ficar com ódio nem com raiva. Você precisa trabalhar esse sentimento em você, porque ela vai apelar, ela vai ficar brava, porque de repente ela vai se ver sozinha. E a única pessoa que tinha para ajudar ela era você, então ela vai se ver sozinha. Então, para você ir se desmembrando, se desvinculando desse ato, é aos poucos. Você começa dizendo não aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai desmembrando, aos poucos, sem maltratar, sem ficar com raiva. Porque eu vou te contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, ó. Eu tava dando comida, meu irmão, ele tinha dinheiro, mas ele gastava o dinheiro dele tudo com coiseira supérflua e não tinha dinheiro para comer, e eu tava dando. E aí ele foi invadindo a minha casa e achando que tava e tal, e aí eu ficava nervoso, eu tava me sentindo intimidado, ele tava me intimidando já. E a minha comida acabando, e eu ficava, não, a minha comida tá acabando, não sei o que tal. E aí, pra ele não era nada aquilo, entendeu? Tanto faz, a minha comida tá acabando, ele queria comida. Quero nem saber se a tua comida tá acabando. E eu desesperado, eu com raiva, com nervoso. Então demorou pra mim. Não, agora, hoje tá diferente. Hoje ele vem. Oi, você tem? Oi, não tenho. Oi, tenho. Toma. Quer dizer, se eu tivesse... Então, é um trabalho, é um trabalho que demora, sabe, pra você estar fazendo. Você tem que ir fazendo aos poucos para ir desmembrando disso. E isso você pode fazer com qualquer pessoa, tá? Até com narcisista. Até com narcisista, porque as pessoas, eu vejo que o narcisista, né, ele também é uma pessoa que aproveita da gente, porque a gente dá liberdade, a gente abre portas, a gente dá essa abertura, o narcisista, a gente dá abertura para ele invadir a vida da gente. E quando você não dá abertura, as pessoas não invadem a sua vida. Então, dê um stop, dê um pare, põe limites e não deixe de ler esse livro. Muito bom. Tem vários versículos aqui da Bíblia que condizem. Então ele é baseado em muitas coisas na Bíblia. E ele vai te ajudar a você se livrar e ficar mais tranquila, ficar mais suave. Isso não quer dizer que você vai deixar de ajudar as pessoas. Isso quer dizer que você vai pôr limite, você vai começar a cuidar de você ficar mais em paz, sem aquela paranoia de achar que você tem que ajudar o mundo. Ninguém tem que ajudar o mundo tá aí, cada um tem que se ajudar. Tem pessoas que têm um fardo pesado, é claro, mas na medida do possível a gente ajuda ele a carregar o fardo dele. Na medida do possível, porque a gente não pode se comprometer emocionalmente, nem fisicamente, nem materialmente com ninguém. A gente ajuda aos poucos, sem se comprometer, sem se envolver. Certo? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Se gostou desse vídeo, se inscreva, dá o like e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.